A gente sabe que cada um se vira como pode, né? Bom, mas não é bem assim. A gente se vira de acordo com aquela forma que a gente se estruturou lá desde a gestação até mais ou menos os 6 anos de idade. E nesse desenvolvimento estrutural, nós passamos por 5 fases, 5 estágios do desenvolvimento. E como a própria palavra diz, estrutural é aquilo que nos estrutura como ser humano para que a gente siga a vida funcionando segundo aquela constituição estrutural. E cada um, assim como a digital, cada um tem a sua própria medida estrutural. Na medida em que vai avançando nessas 5 fases, desde a gestação até mais ou menos 6 anos de idade. E nós já vimos o primeiro estágio, que nós vivemos, experimentamos, experienciamos a dor da rejeição e desenvolvemos recursos de criatividade. Nós já vimos e já conversamos sobre o segundo estágio, que é no período da amamentação, onde nós experienciamos a dor existencial do abandono e desenvolvemos recursos fantásticos de conexão, de comunicação, de estar junto. E também nós passamos pelo terceiro estágio e conversamos sobre ele. Nesse estágio, a gente experiencia a dor da manipulação. E aí é quando a gente desenvolve recursos fantásticos de liderança, de comando, de dar conta da situação e ser uma pessoa que consegue orientar grupos imensos, enfim. Já passamos por esses 3 estágios, agora vamos para o quarto. E ele acontece naquele período do desfraude. Sabe quando a criança vai deixar de usar a fralda? Pois esse momento é um momento delicado para a criança, portanto para todos nós. E neste estágio da vida, a gente experiencia a dor da humilhação. E pensa junto comigo, é tão óbvio, né? A criança usa a fralda, portanto faz cocô na fralda. E aí alguém tem que limpar, porque ela não consegue trocar a fralda sozinha. Aí o que acontece? Naquele entorno da criança, naquele ambiente da criança, é um tal de colocar a boca no trombone. Mãe, fulano fez cocô. Mãe, tem que trocar a fralda. Mulher, troca a fralda da criança, ela fez cocô. E aí assim, vai pro outdoor da casa. Essa não é uma experiência óbvia de humilhação? Ok, tem gente que é mais discreto, tem família que é mais discreta e tem família que é mais escandalosa. E de qualquer forma, o que vale aqui é a forma como o ser humano passa por esse estágio, porque tem muita gente que passou por essa experiência, tipo outdoor, de exposição, e não tem uma marca tão forte, tão intensa dessa dor existencial. Então isso independe, é a forma como cada um atravessa a sua vida. E aí ela se sente humilhada. Assim, tô fazendo alguma coisa e não posso fazer. Então assim, eu tenho que arranjar um jeito de que a coisa seja controlada para eu me sentir segura. E aí, nesse momento do desenvolvimento estrutural do ser humano, diante da experiência da dor da humilhação, desenvolvemos recursos metodológicos de segurança. Então a gente passa a trabalhar de uma forma que dê tudo certo e fique tudo sob controle, sabe? Para evitar essa exposição e essa experiência de humilhação. E são pessoas que desenvolvem formas de pensar que são todas organizadas, criam métodos, criam caminhos, processos e que sabe e confirma que aquele processo ele dá certo, ele funciona. Então ela absorve aquele processo, aquela metodologia de lidar com a vida e passa a usar aquela metodologia com frequência para garantir que não faça merda. Literal. Ok, então são pessoas que tendem a ficar mais introvertida, quietinha, assim do tipo,
faz de conta que eu não tô aqui, assim, pra não dar nada errado. São pessoas detalhistas, porque para evitar que aconteça qualquer tipo de erro que vai expô-las à humilhação, ela vai fazer tudo muito nos detalhes. Então são pessoas assim que conseguem perceber assim o fio do cabelo. Fantástico isso e muito necessário. E a gente já sabe que ao mesmo tempo que desenvolvemos recursos de mentais, psicológicos, comportamentais, a gente também desenvolve recursos da estrutura física. A gente também estrutura o nosso corpo para poder lidar com essa dor existencial. E como é que essa pessoa se estrutura quando ela tem uma marca muito intensa da dor existencial, da humilhação? Ela fica na retranca, literalmente, para evitar fazer merda. Então são pessoas corpulentas, são pessoas que tensionam, tem um corpo sempre tensionado. Sabe quando a gente tá com vontade no banheiro e assim ainda demora um pouquinho para chegar lá? A gente não tensiona o corpo para poder segurar as pontas? Para não fazer merda no caminho? Pois é, exatamente isso. Agora pega isso, coloca numa intensidade maior e estruturando um corpo humano. Então são aquelas pessoas que têm um corpo atarracado. São pessoas que têm aquelas pernas grossas. São pessoas que parecem tronco de árvore. Elas param e ficam ali. E isso tudo é uma estrutura corporal para dar conta dessa dor da humilhação. E o objetivo dessa estrutura corporal é garantir a segurança. Eu vou ficar aqui, segura. Então são pessoas que têm um chão muito firme. E são pessoas de um nível de confiança que você não imagina. Sabe aquela pessoa que você pode contar tudo e ela leva tudo para o túmulo? Pois é. São pessoas que escutam, dão conta, seguram, porque elas são tão fortes. Elas construíram uma estrutura tão autossustentável que ela não sabe qual é o limite. E aí ela começa a segurar de todo mundo. Então são aquelas pessoas que querem resolver o problema de todo mundo, que segura, escuta todo mundo. Sabe aquela que escuta tudo, que não tem limite? Por quê? Porque elas dão conta disso. E aí, para essas pessoas, em especial, eu quero deixar aqui um recadinho, #FicaDica. Você não tem que segurar e resolver nada de ninguém. Você pode escolher, porque você consegue resolver, mas você não tem que resolver. Você pode escolher aquilo que você escuta, aquilo que você resolve, e você pode escolher aquilo que você não escuta e aquilo que você não resolve. Você é uma pessoa muito forte, mas você precisa estar atento a estabelecer o limite, para não acontecer o que geralmente acontece para esse tipo de pessoa. Elas explodem, porque chega uma hora, tipo panela de pressão. Então, antes que essa explosão aconteça, fica atenta para estabelecer o seu limite. Bom, na próxima conversa, a gente vai falar do 5º estágio, o último. E eu volto para conversar sobre isso. Beijo grande no coração.